Oi! Tudo bom, gente? Vamos para mais um vídeo? Ele foi profundo, buscou longe para poder fazer o comentário. Gostei. Eu tô sentindo que vocês podem não querer aceitar, não querer concordar comigo, mas vocês estão evoluindo com meus vídeos também. Vocês estão questionando mais, vocês estão crescendo. Não por mim, mas porque vocês estão buscando, assim como eu, conhecimento. E o conhecimento leva ao crescimento, né? Isso é muito bom. Tá fazendo bem, tanto para vocês quanto para mim. Tô aprendendo e muito. Tô conhecendo verdadeiros homens, esses comentários. Claro, tem as suas exceções, né? Quem não tem? Né? Mas eu não apago não, até as exceções eu deixo ali, não esquento cabeça, mas assim, não me atinge, mas a evolução está muito gritante do nível de vocês, porque vocês estão buscando, para me rebater, vocês estão buscando conhecimento, eu acho isso ótimo, e aí a gente cresce, vocês crescem de um lado e me ajudam a crescer do outro. Obrigada meus queridos. Obrigada. Vamos lá. Mais um. Esse tá no vídeo. Gente, eu tô cegueira. Esse tá no vídeo. A letra é minha, hein? Esse tá no vídeo. MGTOW é a salvação. De quê? Pra quê? O comentário é do @zenricht, sei lá como é que pronuncia isso. E como é que é o comentário dele? O homem deve ser educado para a guerra e a mulher para prazer do guerreiro. Tudo mais é loucura. Quem escreveu isso foi Friedrich Nietzsche, alemão. Um filósofo alemão. Gente, ele foi longe, Nietzsche, né? Eu gosto do Nietzsche, sabia? Gosto muito do Nietzsche. O Nietzsche viveu no século XIX. Eu até peguei a data dele aqui, é 1844 até 1900. Ele morreu aos 56 anos de idade. E quem foi Nietzsche? Nietzsche ele era um crítico literário, um crítico cultural. E ele usava os textos dele exatamente para criticar, para ironizar aquilo que ele vivia naquela época, mas que devido à ditadura, né, ao nazismo, ele não podia falar. Né? Ele tinha que se calar, senão ele era morto. Então, o que ele fazia? Ele usava os textos dele para ele colocar aquilo que ele era contra, que ele reprovava, que ele recriminava. Então, ele usava da ironia, ele usava da metáfora. Por exemplo, vamos, para quem não sabe o que é uma metáfora, por exemplo, se eu falar assim, mão de ferro. Mão de ferro é a mão que é feita de ferro? Não, é uma mão forte, que tem a pegada forte, que tem garra, né? Então, é força. Então, ele usava dessas metáforas, dessas coisas, desse tipo de linguagem para ele poder escrever, se fazer entender para quem tinha cultura e não ser preso, morto pelos nazistas, que eram contra, né? E aí, ele... Toda a escrita do Nietzsche era com base por um alcance moral. E ele tinha essa coisa de que, porque a época que ele vivia, a mulher era criada para quê? 1844,
Homens trabalhavam, mulheres era o quê? Dona de casa, mãe, cuidava do lar. Era aquela mulher que mal podia ter prazer, né? Era aquela mulher que de repente tinha que transar pelo buraquinho do lençol. Olha só. Ou então, na primeira noite, mostrar o lençol sujo de sangue, né? Para mostrar que era virgem. É a época dele. E para os alemães, qual que era a honra daquela época? Ir para a guerra. E ter uma gueixa, né? Para ele poder lhe dar prazer. Compensação. Por quê? Porque naquela época os militares, né? O pessoal que ia para a guerra eram os maiorais. Era quem mandava, quem dominava, quem tinha poder. E todo mundo, os demais tinham que se submeter a eles. Quantas vezes a gente viu histórias aí, ó, que os alemães chegavam, pegavam aquelas mulheres, estupravam, faziam o que queriam, e os homens tinham que assistir, ficar quieto e permitir? Né? As judias, por exemplo. Então, assim, se citou uma situação assim, ele tem textos onde ele fala da mulher, a Maria. Nietzsche falou muito de mulher, Nietzsche não casou. Nietzsche teve mulheres, ele foi apaixonado por uma mulher. E essa mulher que ele foi apaixonado, ela era uma revolucionária. Ela era uma mulher assim como ele. Tá vendo como que os iguais se atraem? Ele era um cara que não se conformava com aquela situação que eles viviam, aquele nazismo, aquela ditadura que eles viviam. E ele encontrou uma mulher forte como ele, que queria a mesma coisa que ele. Só que ele não conseguiu dominá-la, porque ela estava fora daqueles padrões. Tanto que a mulher foi morar, foi para Paris, foi estudar em Paris, conseguiu, né, ir para Paris, fugir para Paris, estudar e tal. E quando eles se reencontraram, ela já tinha se tornado, lá em Paris, uma guerreira, né? Uma pessoa que estava na luta, né? Lutava pelos direitos da mulher. Ela se tornou uma feminista, né? Não essa feminista que eu digo radical, ela se tornou uma feminista defendendo os direitos da mulher. Para ela, a mulher teria os mesmos direitos do homem, em pé de igualdade, nem maior nem menor, em pé de igualdade, tá? E o Nietzsche, ele escrevia sobre relacionamentos, sobre mulher, com base nessas experiências que ele teve, que ele perdeu essa mulher, porque ela foi embora, né? E ele, porque ele vivia nesse ambiente, ele teve muitos problemas, porque ele com 24 anos, ele foi nomeado para, como é que chamava, gente? É como se fosse cargo mais alto dos escritores, dos filósofos, dos pensadores. Ai, gente, tem um nome, eu esqueci o nome. Mas ele foi eleito com 24 anos, o cara mais novo da história que conseguiu uma nomeação dessa, que era algo inédito, entendeu? Só os grandes filósofos que conseguiam, que estavam lá, mas mesmo assim tudo velho, e ele com 24 anos, e isso abusou muito das faculdades mentais dele, o que levou ele aos 44 anos a ter um colapso nervoso, e esse colapso gerou uma perda total, né, atípica da motricidade dele, e ele ficou deficiente, ele perdeu suas faculdades mentais. Então, aos 44 anos, ele continuou, porque ele era um gênio, ele continuou escrevendo, tá? Ele continuou escrevendo, mas ele foi viver com a mãe, sob os cuidados da mãe dele, porque ele dependia, né? Ele perdeu as faculdades mentais, então ele perdeu a motricidade. Então, para ele se movimentar, para ele fazer as coisas, ele dependia da mãe dele. E ele viveu com a mãe até ela falecer. Ele viveu dos 44 anos até os 53 anos de idade.
E nesse tempo todo que ele ficou escrevendo, né, que ele sempre escreveu, sabe quem que era a editora dele? A irmã dele. E a irmã dele era casada com um cara do alto escalão do nazismo lá, do governo do Hitler. E a mulher, lembra da época que eu falei? Que a mulher fazia tudo pelo homem, ela era o quê? A doméstica e submissa. Então ela tinha medo do marido e medo do que o marido podia fazer com o irmão. Ela era editora dos textos do Nietzsche. E aí ela ia lá e alterava os textos dele. Muito sutilmente ela foi alterando os textos dele ao longo dos tempos para aproximar a linguagem dele, a ideia dele, com a ideia do nazismo, para que nada acontecesse a ele. Ele viveu com ela 3 anos, falecendo aos 56 anos. E aí, daí, olha bem, você vê que a história não é bem isso não, né? Essa coisa de o homem, vocês querem um domínio que não existe, e vocês pegam, e você pode perguntar assim para mim, assim, Raquel, por que você está contando a história de Nietzsche? Para entender por que ele falou do guerreiro e da mulher lhe dar prazer. É importante em tudo na nossa vida a gente contextualizar. É importante até a nossa própria vida. Por isso que eu falo e vou tornar a repetir mais uma vez a importância de cada um viver a sua própria experiência. Porque cada um é único. A história do Nietzsche, ele escreveu aquilo tudo porque olha a história que está por trás da vida dele. Né? E aí, olha a época que ele viveu, né? O tempo que ele viveu, o que era a situação social que ele vivia daquela época. A gente tem que contextualizar a nossa vida também. Por que eu estou sendo tratado assim? Por que as mulheres estão abusando de mim, ou me menosprezando, ou me ignorando? Será que eu estou me enxergando? É essa pergunta que vocês deveriam fazer a vocês mesmos. Será que eu, fulano de tal, né, eu homem, quando eu olho no espelho, eu me sinto, eu me vejo como um homem empoderado? E eu já falei em outros vídeos, torno a falar, não é ter dinheiro não, isso não quer dizer nada. Empoderado que eu digo é assim, é eu me sentir bem, pleno comigo mesmo, em todos os pontos, em todas as minhas áreas. Eu não precisar de nada, mas eu querer ter tudo. Viu a diferença? Isso sim que a gente tem que olhar. E para isso eu vou fechar, comecei com uma frase do Nietzsche, e eu vou terminar com um pensamento dele. Nietzsche fala que no amor é um derramamento, uma espécie de luxo e de dádiva daquilo que cada indivíduo conquistou por e para si mesmo. O querer compartilhar com o outro alegremente não tem nada de carência. Pelo contrário, é plenitude própria. Assim, quanto mais pleno for o homem, maior sua capacidade para o amor. Então, vocês veem que Nietzsche, com toda a sua história, seu sofrimento, o sofrimento da época, sua luta camuflada, vocês veem que ele viveu a dor dele, a maneira dele. Permita-se viver a sua maneira, mas permita-se. Tente superar as suas dores,
Curta, chore, faça o que tiver que fazer. Mas se cure dessas dores. Se empodere. E depois você me conta se você não passou a dar as cartas ao invés de receber as sobras daquilo que não presta, o lixinho. Beijo. Tchau.